Fala pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês no canal de Endividado Investidor o método GMG. Depois desse método nunca mais vai faltar dinheiro para você, nunca mais vai faltar dinheiro no seu bolso. Ele é um método simples, eficaz e depois que você aprender isso, nunca mais vai faltar dinheiro no seu bolso. Você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. E eu descobri isso depois dos 30 anos de idade. Eu demorei muito tempo para começar a aplicar esse método. E pode parecer besteira, mas vocês não pulem esse vídeo, porque conforme eu for acertando, vocês vão entender a importância disso. E o que significa esse método? GMG. Ele é bem simples. Significa gastar menos do que eu ganho. Depois de ouvir isso, você vai querer pular esse vídeo, mas não pula. Porque falar é fácil, mas aplicar é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil. 90% da população mundial não aplica esse conceito e acaba ficando endividado. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você pode estar numa situação dessa, onde você gasta mais do que você ganha. Esse conceito, ele não se aplica só às pessoas, mas também a empresas. E a gente pode fazer várias relações aí. Primeiro ponto, eu gosto de enxergar todas as pessoas como uma empresa, como se fosse um CNPJ. Por que disso? Quando eu vou dar uma consultoria financeira para uma pessoa, eu aplico esse método GMG. Eu quero ver se ela gasta mais ou menos do que ela ganha. Geralmente ela gasta mais. Mas por que eu olho isso? Como uma empresa, a gente tem que olhar o resultado da pessoa. Resultado da pessoa. Assim como o resultado da empresa. A gente analisa com um DRE, demonstrativo de resultado do exercício. No demonstrativo, no DRE da pessoa, o que eu gosto de olhar? Quais são as despesas fixas dela? Quais são as despesas variáveis? Quanto que ela faz de reinvestimento? E qual o resultado dela? Qual o resultado? E o que ela faz com esse resultado? Se sobra alguma coisa, o que ela está fazendo com o que sobra? Agora, se não sobra, se ela está em déficit, se ela está em déficit, eu quero entender qual o tamanho do passivo dela hoje. Quais são as dívidas? E se ela está em superávit? Eu quero entender quais são os ativos dela. Se ela já construiu uma coluna de ativos. Basicamente é isso. Então, para você entender de gestão orçamentária para uma pessoa, você tem que entender de gestão de empresa, como funciona o resultado de uma empresa. Então vamos lá. Se você quer controlar as suas contas, esse vai ser o principal diferencial para você chegar a se tornar um investidor. Por quê? Se você não controla o teu custo e as suas despesas, assim como uma empresa, você vai quebrar, você vai falir. Então como que eu faço esse controle? Como que eu indico que você faça esse controle para você conseguir se tornar um investidor, para você conseguir poupar, guardar dinheiro? Primeiro ponto, você tem que saber suas receitas. Então beleza, eu sou CLT e recebo um salário de 5 mil reais, já com os descontos, no POC líquido. Beleza, essa é a minha receita, esse que eu faturo por mês, tá? Receita mensal. Agora eu vou olhar para o meu custo fixo. Quais são meus custos fixos? O que eu gasto mensalmente, mesmo se eu não for trabalhar, se eu não sair, se eu sair? Quais são meus gastos? Os gastos que não mudam, eles são fixos. Esses gastos sempre você vai ter, independente do que você estiver fazendo. Então, por exemplo, eu pago um aluguel de R$ 1.300. Isso aqui é um gasto fixo. Eu pago uma conta de água de R$ 80. Eu pago luz, R$ 150. O que mais que eu tenho de gasto fixo? Eu tenho internet, / telefone, Eu pago de internet e telefone R$ 100.
Beleza. O que mais que eu pago aqui? Água, luz, internet, telefone, plano de saúde. Todo mês eu pago plano de saúde. Vamos colocar aqui R$300. Então, toda despesa que for fixa, né, você paga mensal, você vai contabilizar aqui nos seus custos fixos. Porque o fixo, você vai ter que arcar com ele todo mês. Então, você tem que ter o dinheiro, né, essa receita, todo mês ela vai estar comprometida com este valor. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui deu 1.300, 1.450, 1.530, 1.630, total de 1.930. Esse é meu custo fixo. Beleza. Agora vamos pensar um pouco no variável. Custo variável, ele tem a ver com o seu consumo. Por exemplo, se no mês você come mais do que o outro, se você faz marmita para levar para o trabalho, se não faz, o teu consumo de supermercado, ele é um variável. Você pode até contar ele como um fixo, mas eu considero variável, porque depende de quanto você vai consumir, se vai ter mais gente na tua casa ou não. Então ele vai variar mês a mês. Né? Você pode até estipular, não, uma meta, né? Vou gastar de variável R$1.500. Aqui também vai entrar, por exemplo, as suas saídas, iFood, né? Qualquer valor que não seja uma conta fixa ali que vai estar todo mês. Então vamos supor, eu gasto em média R$1.500 no supermercado. Vou melhorar aqui, vou colocar uma renda, R$5.000 de receita. Minha, CLT, e minha esposa ganha também. Minha esposa ganha R$3.500 CLT também, de receita. Então a gente tem uma receita de 8.500 juntos. Né? Então eu tenho um variável de 1.500, eu tenho farmácia, variável, a gente deve gastar uns R$300. Aqui supermercado, farmácia. Provavelmente, vamos colocar aqui despesas diversas, né? Saída, barzinho. Vamos colocar aqui umas despesas de R$500. E por fim, acho que vamos colocar aqui pet shop. Os cachorrinhos tem ração, tem tudo. Vou colocar mais R$300. Beleza. Aqui o meu custo variável, né? Ele deu R$2.300, R$2.600. Cifrão, 2.600. E agora vamos olhar para o reinvestimento. Estou tirando um dinheirinho para reinvestimento. O que eu chamo de reinvestimento? Faculdade, educação, cursos, pode ser curso online. Entre faculdade e curso online aqui, nós temos gastado cerca de R$1.500. No nosso caso, a gente não faz nenhum reinvestimento. Reinvestimento pode ser um dinheiro que você está separando para comprar uma máquina de costura para quem quer montar uma confecção, uma máquina de panificação, de fazer fralda, enfim. Você está tirando um dinheiro para reinvestimento. Então, tudo que pode gerar algum lucro, algum ganho para você, eu considero como reinvestimento, inclusive educação. Livros, tudo eu coloco aqui como reinvestimento. Tá? Então, aqui, 1.500 de gasto. Nesse caso aqui, né, eu estaria gastando 1.930 mais 2.600 mais R$500, mais R$1.500, ok? Então eu tenho aqui um gasto de 4, 5.100, 6, 7.030 reais. E um orçamento de 8.500 menos 7.030, está sobrando 1.470. Esses 1.470, ele representa o que eu consigo poupar. Ele representa o que eu consigo guardar para investir, para comprar algo, para ter algo meu. E eu estou investindo em faculdade, educação, isso aqui pode reverter em aumento das minhas receitas. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Quando você separa custo fixo, variável, investimento e o seu resultado, meu resultado aqui é o que sobra, eu consigo entender se eu tenho um resultado positivo ou negativo. E o meu objetivo qual que é? Ter sempre resultado positivo, que cai no nosso método GMG. Gastar menos do que ganho. Nesse caso aqui, eu estou gastando menos do que eu ganho. Beleza.
Então guardem isso. Primeiro ponto é você saber calcular o seu resultado. Pô, Júlio, mas eu tô lascado aqui, meu resultado só dá negativo. Meu resultado sempre negativo. E aí que você tem que fazer a análise do por que teu resultado está negativo. Será que você tem um passivo que está gerando parcelas de dívida, né, parcela ali muito alta e está correndo seu patrimônio? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, as pessoas fazem financiamento, compram um carro, parcelam, né, supermercado, parcelam cartão de crédito, parcela todo quanto é tipo de compra, e aí o passivo dela corrói boa parte da receita, né? Então ela tem uma receita ali de 8 mil, mas 4 mil já está ficando passivo e sobra 4 mil. E aí é aí que mora o perigo, né? É aí que está o risco. Porque se você mantém isso durante muito tempo, a chance de dar errado é maior. Se você perder teu emprego, se acontecer alguma coisa, se acontecer qualquer problema, teu castelo de cartas vai desmoronar, porque você não vai ter renda para cobrir esse passivo, essa dívida. Isso acontece não só com as pessoas, mas também com a empresa, né? Então a empresa que tem um passivo muito alto, quando o passivo é alto, ela tem alto risco. Passivo alto, alto risco. Por quê? Ela está trabalhando muito alavancada. Ela está com um passivo muito alto para gerar a receita que ela tem. E se acontecer qualquer problema, a economia travar e ela não tiver como honrar com o passivo dela, o que vai acontecer? Ela vai ter que mudar toda a estrutura da empresa para dar conta. Ela vai ter que vender os ativos que ela tem, vai ter que vender patrimônio, ela vai ter que reduzir funcionário e mão de obra. Olhando para a realidade, uma pessoa física, isso também pode acontecer. Então, se o passivo dela está alto ali, ela está com dívida e está pagando cartão e parcela de não sei o que, e aquela rolaiada, né? Ela tem a chance de chegar num ponto que ela vai ter que vender os bens que ela tem, se ela tiver bens, para não ficar enrolada, para conseguir manter a receita e pagar as despesas de casa. E aí o risco é você chegar num ponto onde você não consegue pagar suas despesas fixas. E as variáveis boas, né? Tipo supermercado. E aí você não consegue pagar isso, aí você entra em risco. Porque você corre risco de ter que sair do lugar que você aluga, você corre risco de não ter dinheiro para fazer um supermercado, você corre o risco de ficar sem telefone, internet, você começa a correr riscos. Isso gera ansiedade, isso gera medo. Isso acontece, né? Esse problema acontece com boa parte da população, por quê? Porque a gente aprende desde cedo a isso, a ter antes de ser. Então, primeiro eu quero ter. Primeiro eu quero ter as coisas. Eu começo a trabalhar para ter as coisas, para conquistar as coisas. Eu quero ter um carro, então eu trabalho para ter um carro. Eu quero ter uma casa, eu trabalho para ter uma casa. O problema é, eu não faço isso de forma consciente. Eu compro meu carro, olha meu carrinho aqui. Que porcaria de carro. Eu compro meu carro sem ter dinheiro, cara. Como é que você compra o carro sem ter dinheiro? Você vai lá e financia. Quando você financia um veículo, ele custa 30 mil. Eu pago 60 mil. Eu pago isso pro banco. Então eu tô pagando 30 mil reais pro banco, em juros. Tô pagando absurdo pro banco, só para ter um carro. Por quê? Porque eu quero ter. Eu quero ter. Esse é o maior problema. Então, por exemplo, e o que ajuda, né, a gente ter essa mentalidade? Instagram, ficar olhando o Instagram que os outros têm, eles ficam mostrando, pá, e muitas das vezes eles constroem aquilo em cima do que eles não têm, eles mostram algo do que eles não são. Quantos influenciadores eu vi, conheço, que são quebrados, mas que ostentam no Instagram viagens, que ostentam às vezes carro, que ostentam estilo de vida, que eles não são. Eles não têm aquilo. O patrimônio deles muitas vezes é negativo, porque o resultado deles é negativo. Não vou generalizar, mas eu conheço algumas pessoas assim. E aí, se você tem resultado negativo, um atrás do outro, né? Você pode ganhar o que for, você nunca vai ter dinheiro, porque você, GMG,
você gasta mais do que ganha. Então aqui a gente pode falar de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Essa fórmula aqui, essa fórmula é a máxima. Se você gastar mais do que ganha, você quebra. Olha que simplicidade. Se você gastar menos do que ganha, você se torna um investidor. Você se torna um investidor. O investidor é aquele cara que está investindo, que seja R$10 por mês, R$20 por mês, R$30 por mês. Indiferente, mas ele está investindo, porque no longo, ele pensando em longo prazo, ele vai ter um resultado muito melhor do que quem está ganhando mais do que ele e investindo nada, e tendo só prejuízo. Eu prefiro alguém que ganhe uns 2 salários mínimos e consiga poupar R$50 por mês. Esse cara aqui ele tem muito mais chance de dar certo, crescer, do que alguém que ganhe 10 salários mínimos e gaste 11 salários mínimos. Esse cara aqui tem muito mais chance de crescer que esse. Esse cara aqui vai longe. Ele vai aposentar cedo. Esse aqui não. O que falta para esse cara aqui é oportunidade. E às vezes tempo para ele investir em educação, para ele investir em maneiras para crescer. Ou até mesmo coragem. Só falta coragem. Só falta coragem para ele abrir um negócio próprio. Por que eu falo abrir um negócio próprio? A única maneira, única não, mas a maneira que você tem mais chance de enriquecer, sair da dívida e se tornar um investidor, a maior chance que você tem é empreendendo. Porque o CLT, ele sempre vai ficar dentro daquela faixa que ele ganha. Ele vai ter os aumentos com o tempo de trabalho, se ele for um bom funcionário, sim. Ele vai ter um padrão de vida, sim. Mas ele nunca vai poder ter ganhos em cima do esforço dele. O CLT, ele às vezes se esforça demais para ganhar um salário que não condiz. Não condiz com o esforço. Agora, o empresário, ele vai ter resultados conforme ele se esforça. Então, quanto mais ele se esforçar, mais resultado ele tem. Eu não sou a favor daquela pessoa que fala, trabalha enquanto eles dormem. Não é isso. Não estou falando sobre isso. Eu acho que a gente tem que dormir 7 a 8 horas por dia, normal. Mas o que eu falo é, quando você trabalha para você, a chance que você tem de enriquecer e se tornar um investidor é muito maior. Mas não é só isso. Você também tem que ter a cabeça de que você tem que gastar menos do que ganha, cabeça de investidor. E não mais do que ganha, que é a cabeça de endividado. Essa é a cabeça do endividado. O que o endividado faz? Vamos aprofundar nisso. Eu não estou julgando, porque eu sou essa pessoa. Eu passei de endividado a investidor. Esse é o cerne, né? Eu fiz para mim, eu ensino outras pessoas a fazerem isso, e agora eu estou ensinando você. Estou usando esse celular, esse equipamento, para poder ensinar você que está aí do outro lado. Eu estou em Poços de Caldas, você está aí do outro lado me vendo. E a questão é, olha isso. A cabeça do endividado, né, que sempre quer ter, ao invés de ser, o cara tem a cabeça de endividado, ele quer ter. Então ele tem o carro dele já. O que ele faz? Ele financia e ele pensa assim, daqui 5 anos eu termino esse financiamento, e aí na hora que eu terminar, eu vou trocar ele por um carro do ano. Ele comprou um carro do ano, vai passar 5 anos, na hora que passar 5 anos que ele terminar, ele vai falar, agora eu vou comprar o carro do ano. E nesse caminho, ao invés de poupar, ele não poupa para fazer a troca desse carro. Ele não faz isso. O que ele faz? Na hora que chega lá, ele entra em outro financiamento de 5 anos. E ele troca o carro. Por quê? O carro dele, que ele pagou 60 mil aqui, tá valendo 30. Aí ele vai dar 25, né? Quem for comprar vai dar 25 ali na troca. Então só que ele perdeu 35. Ele vai comprar um carro mais caro, novo, lá vai estar 90. Ele vai financiar essa diferença. Ele vai financiar 65 mil reais. Mais do que ele financiou aqui ele financiou 60. Então ele só vai aumentando o tipo de passivo dele. Ah, mas aqui ele ganhava 5 mil e agora ele ganha 8. Esse 8 ele está corroendo em passivo, ele nunca vai ter nada dele, é sempre do banco. Ele saiu aqui, na hora que foi dele, ele já repassou e pôs o nome do banco de novo e foi para trabalhar para o banco. Ele vira escravo do banco. Cara, acho que o que ninguém quer aqui é se tornar escravo de banco. O banco, ele ganha dinheiro de 2 formas. Para pensar por que o banco faz isso. Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas. E ele empresta o dinheiro de quem investe lá.
Então, eu tô poupando. E olha como o negócio é maligno, né? Olha o banco aqui. O banco é maligno. Vamos pôr chifrinho dele. A cara de bravo dele. Isso aqui é o banco. Banco maligno. Eu coloco meu dinheiro lá para render na poupança, como a maior parte dos brasileiros faz, ele vai render 0,6% ao ano. Então, pus aqui 500 mil na poupança, rendendo 0,6% ao ano. Eu estou emprestando esse dinheiro para o banco. Ele está assim, ó, oh, que legal, obrigado por me emprestar esse dinheiro por 0,6, eu vou te pagar 0,6, ó, beleza. E a inflação está em 10%. 0,6 não, desculpa, 6% ao ano. E a inflação está dando 10%. Você está perdendo 4 aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aí ele pega esse dinheiro que você emprestou para ele pega esse dinheiro e empresta pro caboquinho que quer comprar o carro ali. Olha o caboquinho aqui, eu quero um carro novo. E aí ele vai emprestar aqui a 2, 3, 4% ao mês. Olha que beleza? Então eu pego a 6% ao ano, dá 0,5% ao mês, né? Multiplico por 4, por 6, por 8 e empresta taxas mais altas aqui no financiamento de carro. Mas na hora que você vai para um cartão de crédito, ele está te emprestando esse dinheiro a 26% ao mês. Olha que legal. Por que você acha que os gerentes ficam enfiando cartão de crédito no seu o tempo todo? Você está lá de boa, passando na porta do banco, eles estão lá jogando cartão de crédito na tua cabeça, com o limite lá em cima. Fala assim, olha, você está ganhando 5 mil reais aqui, você tem um fluxo, toma um cartãozinho de 20, vai lá se endividar. Vai lá se endividar, que é isso que a gente quer. Porque se ele te dá um cartãozinho de 20, né, o que ele vai fazer? O que você vai fazer? Quem não tem cabeça, o caboquinho aqui sem cabeça, deu um cartãozinho para ele aqui, ó, Black, de 20 mil. Caboquinho com cartãozinho Black de 20 mil, ele sai só dando espadada, só passando, assim, tchá, tchá. A fatura dele chega a 15, chega a 10, chega a 20. E ele ganhando 8. E o que acontece? Ele começa a pagar isso aqui de juros, porque ele não consegue pagar, ele vai lá e parcela o cartão. Socorro Deus! E se ele não parcela, aquilo vai virando uma bola de neve, aquela conta de 200, 300 mil reais. Então o banco ele trabalha desse jeito, olha a carinha de mal dele. Ele está aqui para fazer isso. A outra maneira que ele ganha dinheiro, você investe nele, né? Ele vende um pedacinho dele. Vendeu um pedacinho dele aqui, uma ação. Você compra essa ação, você vai ganhar em cima do resultado deles, né? E você vai ganhar mais do que isso aqui. E como você pode ver, é uma operação super lucrativa, né? Então, se você vai criar uma carteira de investimento, coloca aí Banco Itaú, Bradesco, Brasil, Caixa, compara eles ali e compra a açãozinha deles que eles tendem a crescer, né? Você pode ver que é uma operação super, hiper, mega, ultra vantajosa para eles. É um modelo de negócio que não é regulamentado. Quer dizer, tem muita regulamentação, mas não a favor das pessoas, e sim do próprio banco. Então, aqui, é disso que a gente tem que tomar cuidado. Não me entre em cartão de crédito, não me entre em financiamento, não me entre em nada que vai comprometer a sua receita de forma exorbitante. Por quê? Você vai acabar gastando mais do que você ganha, mesmo que você não perceba. Você vai lá com esse cartãozinho Black, ou não precisa ser o Black, pode ser o cartãozinho normal mesmo, douradinho. Eles fazem o cartãozinho bonitinho, né, pra gente gastar, pra gente se sentir bonito. Aí eles te dão esse cartãozinho lá, pá, você vai lá, parcela um sapato em 5 vezes 50, você parcela, sei lá, uma bolsa em 10 vezes 100, você parcela o supermercado em 20 vezes de 50, 20 não dá, não põe 3 vezes aqui, 150. Então cada vez que você vai com esse cartãozinho, ele vai permitindo que você parcela. Na hora que você soma essas parcelas, aí já está corroendo tudo o teu orçamento, tua receita, e aí você está lá lascado, sem dinheiro no bolso. E aí você não entende, você fala, nossa, eu não estou gastando, mas eu não tenho dinheiro. E aí você não tem dinheiro por causa disso. Simplesmente por causa disso, está tudo em parcelinha. Cada lugarzinho deu uma mordidinha no você. Você pode ver, chegou 13º, CLT, chegou 13º. O que o pessoal faz? Começa a bombardear de anúncio, porque é a hora de vender para você, é a hora que você pode parcelar, né? A Black Friday, por que é em novembro? Porque você está recebendo a tua primeira parcela do 13º. Aí você põe uma promoção ali, já tem uma retenção de público, né? Eles fazem metade do dobro, tira um pouquinho, né? Vai lá, tira 5%, você nem percebe. E aí você vai lá e parcela no teu cartão Black, Master, Mega, Ultra, né? Você sempre vai parcelando e vai comprometendo tua renda. Esse é o nosso problema. E o banco, ele não é mau, mas é o modelo de negócio, né? É o modelo de negócio dele.
E aí que tá. E aí você vive nessa lógica, você sempre vai pagar as taxas mais altas, você sempre vai pagar no próprio banco, né? Você vai pegar um empréstimo, a tua taxa mais alta, o teu score mais baixo. Você mantém um relacionamento, mas é um relacionamento onde você está sempre perdendo. Se você inverte essa lógica, tem dinheiro guardado, tudo, o teu score fica lá em cima, porque você não tem dívida, você tem um bom relacionamento com o banco. E aí você consegue chegar lá e pegar empréstimo e financiamento com as melhores taxas, né? Com as melhores oportunidades. Então, por exemplo, quando que a gente pega o empréstimo, o financiamento, pensando dessa maneira? Você está lá poupando teu dinheirinho, você está construindo, você quer abrir um negócio, e para abrir esse negócio você precisa de 100 mil reais. 100 mil. E às vezes você já tem até os 100 mil guardado, mas esse 100 mil é teu patrimônio, você não vai mexer. Você vai começar a pesquisar nos bancos, né, onde que você vai conseguir um financiamento, uma carta de crédito, algo que faça sentido nesse valor, para financiar, para investir, para o teu investimento inicial da tua empresa. Né, você montou todo o plano da sua futura empresa, e lá você chegou que precisa de 100 mil reais, e aí você não vai gastar o teu patrimônio, você vai pegar um empréstimo, né, com uma taxa boa, vantajosa para você. Porque que é a ideia aqui? Aí é um bom empréstimo, vamos chamar isso de boa dívida. Né? Você vai pegar um empréstimo para financiar algo que vai te gerar um fluxo de caixa que vai pagar as parcelas desse empréstimo. E aí o fluxo de caixa dessa empresa aqui começa a pagar as parcelas desse empréstimo. Então você pega 100 mil já pensando também no ponto de virada da tua empresa, né? No ponto de pagamento que ela se paga. Né? Ela chega naquele... Na hora que você começa a abre uma empresa, você investe, aí você não está ganhando ainda muito dinheiro, você começa a ganhar e você tem a inflexão, pá, ali um pouco a empresa está se pagando, e chega num ponto que é o ponto que ela se paga, né? Ela já pagou o seu investimento. E ela começa a crescer e você começa a ter lucro. Então você já calcula isso, eu vou ensinar isso para vocês também, quem quiser empreender. E aí você calcula que vai dar 100 mil. Né? Você tem os 100 mil ali, você vai investir na tua empresa até ela gerar fluxo de caixa para começar a pagar isso daqui. Olha que maluco. Então você está usando dinheiro de empréstimo para dar conta da parte mais difícil da empresa, até ela começar a ter renda. Na hora que ela está tendo renda, ela já começa a se pagar. Ela já começa a se pagar. E aí você não põe dinheiro do bolso. Aí você tem o teu 100 mil guardado, o teu patrimônio próprio, gerando uma renda aqui anual de 10%. Né? Então 100 mil vai gerar 10 mil. Essa própria renda vai te ajudar a pagar esses 100 mil que você pegou. Mas o fluxo de caixa que você está tendo aqui, né, a tua receita dessa tua empresa, se ela der certo, se ela funcionar, ela está pagando esses 100 mil. Se a tua empresa não der certo, não deu certo. O que aconteceu? Você ainda tem os teus 100 mil que você poupou para conseguir ir honrando com os compromissos aqui que estão em parcelas, sei lá, 100 parcelas de 1.000. Dá praticamente o rendimento teu. Está rendendo aqui 10 mil, você está gastando 12 aqui. Você está tendo que desembolsar só 2 do bolso. Às vezes numa nova empresa aqui ou no CLT. Então você consegue fazer as coisas, você conseguir demonstrar aqui, com mais segurança, quando você tem dinheiro guardado. E para guardar dinheiro, metodologia simples, que ninguém segue. Metodologia simples. GMG. Assim você consegue ter segurança. Assim você consegue crescer, meu amigo. É isso. E aí, para você passar de endividado a investidor, você tem que entender essa regra. Entenda essa regra que você vai longe. Enfim. Não vou me alongar mais, essa aula já está bem longa, mas na próxima aula eu quero mostrar para vocês como que funciona a abertura de uma empresa. E eu quero incentivar todo mundo aqui a empreender. Dependendo do que for, cortando cabelo, manicure, pedicure, o que for. Né? Eu quero incentivar vocês a empreenderem da maneira correta. Ah, Júlio, não existe uma maneira correta. Não existe uma maneira correta, mas existe maneira de prever isso. Existe maneira de fazer melhor. Né? Eu vou ensinar técnicas e ferramentas para vocês fazerem isso com mais segurança. É isso, com pesquisa, com ciência, com dados e informações. Bom, gente, hoje era isso que eu queria passar para vocês. E aguardem o próximo vídeo do nosso canal de Endividado Investidor. A nossa meta é levar a maior parte da população que tiver contato aqui com esses vídeos para elas saírem do quadrante de endividado a investidor. E eu estou aqui para ajudar vocês a fazerem isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.